Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindo à nossa última live do ano. Gostaria de agradecer a participação de todos. E vamos hoje falar de um conteúdo novo, tá? Um conteúdo de finalização do nosso período, do plano de docente de ensino, né? Que estava previsto lá o conteúdo final. O primeiro ano eu já consegui concluir, então hoje eu vou falar para o segundo e terceiro ano. Segundo ano, movimentos sociais, com o tema movimentos sociais, terceiro ano, direitos e cidadanias, tá? Então vamos lá começar com o segundo ano, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou compartilhar aqui, só um minutinho, o tema do movimentos sociais. E aqui, como vocês podem observar, nós vamos falar o que são movimentos sociais, certo? Então, são ações coletivas com o objetivo de manter e mudar uma situação. Em geral, envolve confronto político em relação de oposição ou de parceria com o Estado. Então, todo movimento social, ele surge baseado em uma organização coletiva que visa um fim específico, né, de mudança na sociedade. Então, os movimentos, eles têm esse objetivo de manter ou mudar uma situação. Nós temos movimentos sociais como fenômenos que podem ser caracterizados como fenômenos históricos. Eles são históricos, né? E porque são compreendidos apenas no contexto específico das mudanças. Então, cada movimento tem um objetivo específico e acontece num período específico por uma causa específica. Nós temos aqui o Talcott Parsons, que ele afirmava que qualquer forma de greve, manifestação, protesto perturbava o bom funcionamento e equilíbrio da sociedade. Então, Talcott Parsons ele foi um dos mais importantes sociólogos norte-americanos do século XX, ao afirmar que qualquer forma de greve, manifestação ou protesto perturbava o bom funcionamento e equilíbrio da sociedade. Nós temos correntes dos movimentos sociais na Europa. Uma outra corrente de análise dos movimentos, além da do Talcott Parsons, que via e enxergava os movimentos sociais como algo que perturbava a ordem social, uma outra corrente que surgiu no século XX na Europa fundamentava assim, uma outra perspectiva de visão, né, de um outro olhar sobre o que era de fato, o que significavam os movimentos sociais. E essa corrente ela dizia o seguinte, que a trajetória dos movimentos, na sua perspectiva, era interpretada por meio dos conceitos de classe social, de luta de classes. Eles viam, a corrente do século XX via os movimentos sociais a partir das lutas, né, das organizações e lutas por um bem maior, por direitos a serem garantidos na sociedade, seja direitos trabalhistas, tá, direitos feministas das mulheres, de igualdade social. E aí nós temos aqui uma cronologia dos movimentos sociais, que começou desde o século XVIII, em 1789, nas lutas contra o absolutismo, que eram podiam ser caracterizadas como movimentos sociais, certo? Até os dias de hoje, nós temos vários movimentos sociais. E as características estruturais dos movimentos sociais são: eles podem ser classificados pelo seu caráter de ações, ou seja, se são voltados para a transformação da sociedade ou para uma conservação de determinadas conquistas. Repito, o movimento social ele pode ser de cunho transformador ou da manutenção de uma determinada ordem social. São manifestações coletivas sempre, não existe um movimento social liderado apenas por um indivíduo, mas por vários indivíduos com ideais em comum. E tem duas características principais. Não apresentam coordenação única, pois comportam uma diversidade muito grande de ideias e valores, tá? Então, existem várias perspectivas em relação aos movimentos sociais, ou melhor, dos movimentos sociais, cada um tem um objetivo e um fim específico, diverso.
Suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades. Nenhum movimento social acontece do nada, né? Sem uma organização, sem um fim, como eu já falei, um fim específico, seja para a manutenção ou não, né, de uma determinada ordem social, sempre visando atender os interesses e necessidades da população. Objetivos: transformação e conservação, tá? Existem os movimentos que são revolucionários, movimentos reformistas. Os movimentos revolucionários, eles têm por objetivo promover a reorganização radical de toda a sociedade, tá? Então, tem o objetivo de transformação, os movimentos revolucionários. E aí ele acontece no âmbito de várias instâncias, seja no Estado, na economia, mas também ele tem como objetivo as próprias bases que legitimam sua autoridade e permitem seu funcionamento, tá? Transformam leis que vão permitir sua autoridade e seu funcionamento. Os movimentos reformistas, eles têm um caráter mais conservador, e aceitam a estrutura de instituições sociais e políticas, embora considerando-a passível de melhorias, para eliminar abusos de determinados setores sobre os demais. Temos também os movimentos sociais ditos tradicionais, certo? Se constituíram principalmente em torno das lutas dos trabalhadores desde a consolidação do capitalismo. Esses movimentos tradicionais, eles podem também ser chamados, identificados pelas suas demandas, como a dos trabalhadores por melhores salários, como nós já conhecemos. Porque esse movimento dos trabalhadores, por exemplo, que é um tipo de movimento social, ele é considerado tradicional, porque já acontece, como o nome diz, é tradicional porque já acontece há muito tempo, né? Então, se manteve durante anos e anos os mesmos movimentos de trabalho, sobre as mesmas, com pequenas mudanças, mas com os mesmos objetivos que é de melhoria no próprio âmbito do trabalho, nas leis trabalhistas. Então, sempre se busca aperfeiçoar esses tipos de leis que ainda se precarizam muito no Brasil, por exemplo. Vamos ver aqui. Então, que é outra coisa, nós encerramos por aqui o que são movimentos sociais, que eles podem ser, como eu falei, de conservação, transformação, tradicional, mas sempre visando um bem comum da sociedade, tá? E, claro, organizado a partir do coletivo. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra telinha, que é sobre direitos humanos e cidadania. Primeiramente, nós precisamos entender o que é ser cidadão, né? Nós temos direitos e deveres, mas antes de falarmos dos nossos direitos, o que são direitos humanos, nós precisamos entender o que de fato é cidadania. O que significa cidadania? Então, nós vamos só um minutinho aqui. Vou compartilhar um outro com vocês. Primeiro, esse aqui que nós vamos falar do conceito de cidadania. A palavra cidadania, como vocês observam aqui no slide, é derivada de cidadão, que vem do latim civitas, tá? Na Roma antiga, o conjunto de cidadãos que constituíam uma cidade era chamada civitate, tá? Então, a cidade, ela era comunidade organizada politicamente. Então, vocês sabem que na Grécia, esse conceito de cidadania, ele surge, tá? Na Roma, também antiga, Grécia Antiga, e o conceito de cidadania estava atrelado a quem podia ter vez e voto na sociedade, né? Quem podia usar a sua voz no intuito de tentar mudar alguma coisa, de tentar colocar sua ideia sobre algo que queria mudar na sociedade, seja no âmbito da política, da economia e assim por diante. Então, era considerado cidadão aquele que estava integrado na vida da cidade, na polis. Mulheres, por exemplo, não eram consideradas cidadãs na Roma e nem na Grécia Antiga. Então, naquele período, a noção de cidadania esteve ligada à ideia de privilégios. Quem tinha privilégio, no caso, homens,
pessoas que tinham alto poder aquisitivo na sociedade. Esses eram considerados cidadãos e podiam participar ativamente da vida política, da vida pública na sociedade, de decisões, né, no âmbito da política e da vida pública. E esse conceito com a modernidade, ele vem tomar uma amplitude bem maior. E aí nós vamos estudar agora os direitos e cidadanias. Vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. O que são direitos, né? Nós sabemos agora o que é cidadania e o que são direitos. Nós temos vários tipos de direitos. Nós temos os direitos que são civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis diz respeito à garantia de liberdades que são individuais, tais como a possibilidade de pensar, de se expressar de maneira mais autônoma, a liberdade de ir e vir, de poder constituir associação coletiva e firmar contratos comerciais, por exemplo. Então, a liberdade de ir e vir, né? Nossa identidade, por exemplo, nós temos uma identidade, não é isso, no Brasil, que se um indivíduo, ele nasce, a criança nasce e não tem uma identidade, ele cresce assim, ele vai ficar como uma pessoa indigente, que não terá um reconhecimento e nem garantia de vários direitos, nem direito à escola, nem direito a atendimento na saúde pública e etc. Então, nós temos uma identidade, uma carteira de identidade que nos diz que nós somos cidadãos brasileiros. E aí, isso nos permite, essa identidade nos permite o livre exercício, né, de ir e vir, tá? Isso aí faz parte dos direitos civis, é um exemplo. Direitos políticos estabelece a possibilidade de participação dos indivíduos nas diversas relações de poder presentes em uma sociedade, tá? Em especial, a escolha de representantes. A candidatura a qualquer tipo de cargo elegível e a manifestação, por exemplo, em relação a possíveis transformações a serem realizadas. O direito de voto é um direito político, né? Escolher um representante. Direitos sociais estão ligados, são vistos como essenciais para a construção de uma vida digna a partir de padrões de bem-estar coletivamente estabelecidos, como emprego, educação. Então, como eu falei, o direito à educação é um direito social, o direito à escola, ao lazer, à moradia, à segurança. E a ideia de direitos humanos, que engloba todos esses, né? A ideia de direitos humanos, ela consolidou-se na Segunda Guerra Mundial, diante de barbaridades e dos efeitos destrutivos produzidos pelo conflito. Surgiu nesse período da Segunda Guerra Mundial a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada no dia 10 de dezembro de 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de dialogar entre os países e impedir conflitos entre as questões políticas, econômicas, era um meio de pacificar os países, promover a pacificação. E os direitos humanos, eles são valores que são universais, não importa se você é negro, se você é branco, se você é pobre, rico, todos têm direito da garantia, né, do exercício pleno dos direitos universais, que são humanos, né, direitos humanos. São direitos universais que é para todos e inegociáveis, tá? Visam o respeito mútuo em detrimento dos privilégios restritos de determinados grupos. Por isso, não devem ser pensados como benefícios particulares ou privilégios de grupos elitizados, tá certo? Então, aí fica o que são direitos humanos. E, para finalizar, o sistema político brasileiro, ele preenche formalmente os requisitos mínimos de uma poliarquia, ou seja, um sistema democrático em que o poder é atribuído com base em eleições livres, em que há ampla participação política e concorrência pelos cargos eletivos. Esse sistema político brasileiro implica disputa pelo poder, tolerância à diversidade de opiniões e oposição política. No entanto, que se percebe que esta estrutura formal não garante a democratização dos recursos socialmente produzidos, como os bens, os direitos e serviços básicos. Sabemos que muitos indivíduos ainda não gozam do exercício pleno
dos seus direitos, né, que são direitos humanos, como eu falei, universais e inegociáveis, tá? Então, eu deixo aqui, né, a observação de que é necessário ampliar a cidadania para reduzir a distância entre o que é formal e o que é real. Nem sempre o que é formal é real, nem sempre o que é real é formal, tá? Então, que nós possamos estar atentos a, né, quais são os nossos direitos, cobrar mesmo, porque nós somos todos cidadãos, independente da classe social, de etnia, certo? Obrigada, gente. Desde já aqui, boas férias para todos vocês. Espero que tenham aprendido nesse período aí das lives. Vou deixar agora gravado, postado no YouTube esse vídeo para que vocês acompanhem. Valeu. Boas férias. Tchau, tchau. Valeu, galera.